Salve pessoal da página Dr. Psicólogo no Ar. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o filme Coringa. Fica aí com a gente. Salve pessoal da página. E aí, já assistiram o filme Coringa? Eu prometo que não vou tentar dar nenhum tipo de spoiler aqui no meio da minha análise, mas espero de verdade que não atrapalhe a experiência de ninguém que não tenha assistido o filme. Combinado? Bom, o filme do Coringa é um filme polêmico. Isso já está muito mais do que claro, já foi falado aí nas redes sociais, na maior parte das críticas sobre o filme. Inclusive, a decisão da Warner, né, de escolher o Coringa como o vilão do filme, né, como o personagem principal do filme, deixa reforçado isso. Afinal de contas, o Coringa talvez seja um dos vilões mais icônicos aí do universo do Batman. Só que ao contrário das HQs, que tem lá, né, nas suas páginas a luta do bem contra o mal e que você tem a figura do Batman para contrabalancear a maldade do Coringa, no filme não tem nada disso. No filme não tem o bem, no filme só tem o mal. Afinal de contas, então, o filme, na verdade, é a história da ascensão desse mal, a ascensão desse vilão. Já nos quadrinhos, essa história do Coringa nunca ficou muito claro. Inclusive, esse é um dos grandes mistérios na HQ, a origem desse vilão. E já ficou mais do que subentendido, na verdade, ficou muito mais do que claro em uma determinada HQ, onde o Batman se senta na cadeira de Moebius, na verdade, a cadeira que vai contar todas as verdades para todas as perguntas que existem, né? O Batman pergunta a origem do Coringa e aí a cadeira diz para ele que o Coringa não existe um Coringa só, existem vários. E aí faz a gente ficar pensando, então, uma pergunta aí que eu já lanço para vocês. Será que o Coringa seria, então, ao invés de uma pessoa, o Coringa seria uma ideia? O filme bebe um pouco dessa fonte aí, o Coringa como uma ideia. O filme, então, né, já que vai contar a história desse vilão, ele conta a história do Arthur Fleck, que é uma pessoa comum que trabalha numa empresa de animação como um palhaço, né, e fica fazendo esses biquinhos para que ele possa sobreviver, né, ter o seu dinheirinho. E desde o começo do filme mostra que ele tem uma deficiência psicológica e que o coloca ele muitas vezes em situações desconcertantes pelo fato dele rir descontroladamente frente a situações estressantes. Você percebe o personagem, né, o Arthur Fleck, sempre com uma postura baixa, né, uma autoestima bem baixa, provavelmente por conta dos constrangimentos que a doença deve ter feito ele passar, pela vida precária que ele leva, né, pela dificuldade que ele sente, né, e a gente percebe isso no filme, em conseguir apoio para poder lutar contra essa doença que ele carrega, o cuidar da mãe dele, que é algo que toma muito do seu tempo, muito da dedicação da vida dele, é tentar ser quem essa mãe imaginava que ele era, né? Uma pessoa feliz, que tem que carregar o sorriso para onde quer que ele vá. E isso faz com que quando ele está lá assumindo o personagem dele, aquele palhaço, quando ele está trabalhando na animação, tanto lá no hospital com as crianças, ou mesmo fazendo propagandas ali na rua, ele assume esse papel e você percebe que há um divertimento, há um preenchimento de um vazio que parece que permeia esse personagem durante boa parte desse filme. Falando então sobre doença, né, o diretor ele foi buscar na literatura alguma doença que pudesse servir de base para explicar esse riso descontrolado e frenético que ele tem em algumas situações. E aí ele provavelmente encontrou uma doença que se chama afeto pseudobulbar. O que é isso? É uma doença, na verdade, que ela é ocasionada por conta de um traumatismo cerebral ou por conta de um AVC, e que faz com que essa pessoa tenha risos descontrolados ou até choro também descontrolado em algumas situações sem nenhuma razão aparente. Ao contrário do filme, né, que mostra que esse sorriso, esse riso descontrolado, ele acaba acontecendo frente a situações estressantes, na vida real essa doença, o que caracteriza essa doença é que esses risos ou esse choro vai vir desconectado com o humor.
Então não é uma situação estressante, é do nada, ela acontece do nada sem controle. É um diagnóstico difícil, porque o choro descontrolado é muito mais comum do que o riso. Então, às vezes, alguns profissionais acabam diagnosticando como depressão, por conta do retraimento da pessoa, o choro sem motivo aparente, e aí, num primeiro momento, acaba sendo diagnosticado esse quadro de depressão. Outra doença que a gente percebe, né, no filme que o diretor coloca é a questão da psicose ilusória. Lembra que eu disse que a gente tem a sensação de que o personagem tem um vazio, né? E a gente sente esse vazio junto com ele? Ele usa essas ilusões, essa confusão que ele tem do que é real e imaginário como o que falta, né, para preencher esse buraco. E o diretor faz isso com tamanha maestria que em vários momentos do filme nós, telespectadores, também somos enganados por meio dessas fantasias. E essas fantasias, né, de fazer parte, de ter um significado maior, de ser uma pessoa grande e importante, que nos mostra também que esse personagem também pode sofrer de transtorno de personalidade narcísica. Então ele tem essa necessidade de ser grande, de ser importante e que ele é desconectado da questão da empatia. Ele não tem muita empatia pelos outros. E ele vê nessa grandiosidade um significado para a vida dele. E o diretor nos engana com relação a essa falta de empatia, porque em alguns momentos, né, ele cuida muito bem dessa mãe e nos engana quando a gente acha que ele ele tem algum tipo de relação muito próxima com a mãe. Mas na verdade isso não acontece, é uma forma que provavelmente ele aprendeu que ele deveria ser e que ele cuidasse pelo fato de ser mãe dele. Que isso, quando em determinado momento do filme ele descobre algumas histórias, faz com que essa falta de empatia fique tão clara a ponto de não haver diálogo entre eles e apenas a necessidade de punição. Então, quando ele percebe que ele precisa, né, alcançar essa grandiosidade que a sociedade está dizendo que ele tem, né, ele aí não se importa mais o que os outros pensam, somente fazer com que as pessoas que fizeram ele em algum momento do filme, né, da história dele, sofrer, paguem de algum jeito com essa vingança insana e cômica que ele traz, né, no modus operandi do personagem. Sobre essa história que eu falei agora um pouquinho, do tipo, a sociedade espera o que deu para ele esse poder, eu preciso falar um pouquinho sobre a questão social que Gotham City estava vivendo, para poder provar um pouquinho o meu ponto de vista com relação a isso. A Gotham City dos anos 80, que é mostrada aí no filme, está passando por uma séria crise social, está faltando verba para a maior parte das políticas públicas aí da cidade. Inclusive afeta diretamente o Arthur Fleck, quando é cortado o fundo que ajudaria ele na questão da saúde, né, dos medicamentos que ele utilizava para controlar a sua doença. E aparece na figura do Thomas Wayne, que é o pai do futuro Batman, né, a pessoa que está tentando se mostrar como o herói que vai chegar e solucionar todos esses problemas que o povo está vivendo. Só que o povo não vê nele a pessoa, não se identifica com ele como a pessoa que vai trazer essa solução, porque os ricos têm um poder que o povo não tem. Então, com isso, o povo não se identificando, tenta de algum jeito, se juntando e se manifestando, inclusive incitando a violência, provar um determinado ponto de vista, ter o poder dele ouvido. E aí eu faço uma analogia, né, com o comportamento da massa, que quando a massa está reunida, né, ela fica esperando que alguém atire um tijolo numa vidraça para que essa violência ela possa ser realmente revelada e que tudo aconteça. Até então, está tudo sendo muito contido no filme. A massa está lá, ela está tentando mostrar a violência, mas ela está se contendo, até que aparece o tijolo. O Arthur Fleck é o tijolo. Quando ele está lá no metrô e ele acaba matando os 3 investidores, né? Ou seja, os ricos, né, que estão oprimindo o povo, a massa entende isso daí como o tijolo que ela estava tanto precisando, e aí elege na imagem desse palhaço aquilo que ela estava tanto precisando para que ela pudesse se expor. E aí o caos realmente acontece em Gotham City. Já o Arthur, quando vai lá e mata esses investidores,
ele não faz ideia, ele está alheio de tudo que está acontecendo na sociedade, porque ele está muito mais envolto com os problemas que ele foi descobrindo sobre a história de vida dele, né? E isso faz com que ele, alheio a tudo isso que está acontecendo, entenda que a sociedade está enaltecendo ele, e não, na verdade, a imagem que ele estava representando para o movimento popular. Então ele assume essa grandiosidade que esperam dele e acaba, na verdade, preenchendo o vazio que durante todo o filme estava atrapalhando que esse personagem realmente se encontrasse. Tem uma cena que é maravilhosa mesmo, que é a descida, né? Enquanto ele está descendo da escada e ele vai descendo, e já incorporado esse personagem, já com uma postura muito mais ereta, muito mais confiante, muito mais decidido de quem ele é, você percebe que ele abraça essa insanidade que é própria dele, e na verdade nasce o símbolo, nasce o Coringa. É muito importante ficar claro que o filme Coringa, ele é a história de ascensão de um dos personagens, dos vilões mais icônicos do universo do Batman, inclusive que tem a violência como característica principal, uma violência desconectada da realidade. Ele vai usar o aspecto cômico para poder justificar as violências dele. Então é um discurso muito vazio, e isso aparece muito no filme. Cada pessoa que assistir esse filme vai tentar levar as suas análises para um lado, pro lado que quiser, mas a gente não tem que evitar fazer uma análise do filme do Coringa como uma crítica social, porque como a gente está falando do Coringa, se esse personagem acontecesse em qualquer país que exista uma política pública que realmente funcione, o diretor, né, quem está escrevendo, o roteirista, ele vai ter que encontrar brechas ali para que justifique o surgimento desse personagem, porque senão não seria o Coringa. Então, o diretor desse filme encontrou na crise das políticas públicas, principalmente na área da saúde, uma forma de mostrar o surgimento desse personagem. Mas essa doença aconteceria de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar que esse filme se passasse. É um filme, então, sobre um indivíduo com graves problemas psicológicos, que nesse caso específico está vendo na crise social, né, na sociedade, a desculpa para poder assumir e se encontrar na própria doença. Para tentar provar esse meu último comentário, eu quero deixar uma última pergunta para vocês, e que vai ficar sem resposta, mas que cada um possa pensar aí, né, sobre a questão de, independente da posição, que cada um nascesse nessa Gotham City, se você fosse um dos mais ricos ou você fosse um dos mais pobres, aconteceria da mesma forma. A pergunta que eu faço é a seguinte: não seria então o Batman o palhaço para o Bruce Wayne? Pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do filme. Deixa aí embaixo os seus comentários, curtam, compartilhem, digam para os seus amigos. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Abraço!